Informação importante e curiosa no Goiás. A diretoria esmeraldina acerta com promessa jamaicana para a sequência da temporada. Quero trazer os detalhes sobre qual é esse jogador, quem sabe até mesmo aparecendo no Campeonato Goiano do ano que vem. Atleta que teve passagem recentemente pelo Orlando City. Vamos falar também sobre o clássico contra o Atlético na próxima terça-feira. Qual seria a minha escalação do Goiás, pegando as ponderações, os ensinamentos deste último jogo contra a Ferroviária lá em Araraquara? O Goiás que não terá nenhum desfalque, isso eu penso como importante. Sem a presença, por exemplo, de um volante pé de ferro, será que compensa? Coloca o Marcão e o Gonzalo, ou deixa o meio de campo com o Juninho, o Rafael Gava e o Wellington Rato, como aconteceu nesse último jogo. Quero trazer a minha opinião também, como eu escalaria esta equipe para a sequência. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e convido você a conhecer o aplicativo da Zapay. É um app 100% gratuito que vai facilitar bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Consulte os seus débitos veiculares através da placa do seu veículo, 100% gratuito, sem nenhum compromisso. Por lá, você consegue verificar se você tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multas, IPVA e licenciamento. Caso você tenha algum débito em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20. Use esse cupom e você garante 20% de desconto no valor das taxas para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Viu como é fácil? Baixe o aplicativo da Zapay, ZAPAY. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você também na descrição. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação curiosa no Goiás. A diretoria esmeraldina acertando a contratação de um jogador jamaicano. Ele tem dupla cidadania, tanto dos Estados Unidos como também da Jamaica. A gente pode ter certeza que ele fala o inglês, né? Estava por último no Orlando City, onde participou ali da equipe sub-15 e também do sub-17. Essa informação foi confirmada pelo Vitor Pimenta. Um abraço para o Vitor, inclusive, do portal do Pimenta TV, do Descentralizados. Ele afirmou o seguinte: o Goiás acertou a contratação do Axel Grimaldi, tanto para a sua base, como também um jogador que pode aparecer no elenco profissional. Ele já está, inclusive, inserido no próprio elenco de cima do Goiás. Ele nasceu em 2008 e tem 1,89 m de altura. O atacante passou pela base do Orlando City e representa a sua seleção jamaicana na base. Algo interessante, uma contratação de fato que mostra que o Goiás também está atento e evoluindo na sua base. Isso é muito importante, tá? Por quê? Quando o jogador... O Goiás não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é um endinheirado igual, sei lá, o Manchester City. Então, onde o Goiás precisa buscar aqueles grandes jogadores que vão trazer conquistas, representações, um projeto de longo prazo, é através da base. Ou se você conseguir contratar jogadores que sejam identificados e que fiquem por muitos anos, igual por exemplo o Tadeu. Ele não chegou novinho aqui no Goiás, mas é uma posição que, digamos assim, se o Tadeu fosse com a representatividade dele um centroavante, um ponta, igual foi o Michael, teria sido vendido em 2 anos. Então, na base, você consegue encontrar alguns jogadores que às vezes não está no seu culhão para aquele momento, mas foi você que desenvolveu. Você tem um contrato amarrado, você tem um jogador que tem um apreço pelo clube, não quer, em grande parte das vezes, jogar 5, 6 meses e ser vendido para um clube do exterior. Não é esse o cenário. Tendo uma base organizada, um profissional também que faça essa integração, o Mancini sabe bem também utilizar os garotos da base, eu penso que o Goiás está sim em um caminho certo. Em relação ao Axel Grimaldi, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 2008, ele costuma atuar tanto na ponta direita, como também nessa função de um camisa 9, até porque ele é muito alto, 1,89 m de altura, e ele é destro. Nos jogos que ele participou, por exemplo, pela seleção jamaicana, ele disputou o torneio CONCACAF Championship Sub-17. Esse torneio de juniores foi disputado agora em 2025, com vários clubes, com várias seleções tradicionais, Estados Unidos, México, Costa Rica, própria seleção jamaicana. O Axel, ele entrou no segundo tempo, nos jogos contra El Salvador, jogou 3 minutos, contra também a seleção de Caimão, ele participou de 12 minutos, vitória de 10-1 da Jamaica.
também contra Santa Lúcia, né? Ele foi titular, participou de 45 minutos, vitória da Jamaica por 3-1. Um jogador que de fato já vem aparecendo na equipe sub-17. Seria interessante, né? O Goiás ter jogadores convocados também, mesmo que na base, mas para seleções nacionais que não seja o Brasil, né? Claro, a principal é o Brasil, tem o Anthony, que recentemente foi convocado, um grande orgulho, mas eu digo assim, um jogador da Jamaica, né, a gente não espera ver no Goiás. Boa sorte para o Axel Grimaldi, que consiga aí desempenhar um bom futebol nessa reta final no Sub-17, no Sub-20, né, aparecendo também, quem sabe, até mesmo no elenco profissional, seria algo interessante da gente ver. Com a Zapay você facilita a sua vida financeira e também no trânsito. Para quem não conhece, a Zapay é um aplicativo 100% gratuito, onde você pode consultar através da placa do seu veículo se você tem algum débito veicular em aberto, como por exemplo IPVA, licenciamento e multa. Se você colocou a sua placa lá e deu algum tipo de débito, não se preocupe, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das taxas, tá? Aquelas taxas do Detran, para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Não esqueça de conferir o link da Zapay para você conhecer um pouco mais, baixar o aplicativo na descrição do nosso vídeo, beleza? Completando o vídeo, quero fazer aqui uma projeção no próximo jogo do Goiás, o clássico contra o Atlético, como o Verdão poderia ser armado para este duelo. Olha, confesso para vocês que eu gostei do último jogo do Goiás, uma pena, tá? Aquele gol no finalzinho. Eu achei que foi um Goiás que lembrou sim aquele time do primeiro turno. Um time envolvente, um time que tinha algumas jogadas bem trabalhadas, um time que começa atacando e marcando alto, faz o seu gol logo muito cedo, mas o futebol ele tem dessas coisas, né? O Goiás chamou demais a Ferroviária para dentro da sua área. E, claro, agora vai ter que recuperar os pontos contra o Atlético, que vem fazendo uma campanha boa de recuperação na Série B. Não vai ser um jogo nada fácil. A minha principal dúvida e curiosidade também para esse jogo é saber se o Mancini vai continuar sem esse primeiro volante. Por quê? Contra a Ferroviária, nem Marcão, nem Gonzalo Freitas participaram, né, do time titular. Então o Goiás ele começa o jogo com basicamente o Juninho fazendo essa função de um primeiro volante, mas que flutuava bastante, juntamente com o Rafael Gava e o Wellington Rato. O Moraes voltava bastante naquela função de ala, o que ajudava também na sustentação defensiva. Contra o Atlético, você pode até pensar, mas aí é em casa, né? Só que é um clássico. Será que o Goiás volta a utilizar um desses dois volantes, né? Esses volantes mais pé de ferro, o Gonzalo ou o Marcão? Tem o Rodrigo Andrade também, é claro, mas ele acabou sentindo um desconforto, foi preservado nesse último jogo contra a Ferroviária. Acredito que já esteja assim à disposição para o Mancini contra o Atlético. Se o Rodrigo Andrade estiver à disposição, para mim seria um titular sem pensar duas vezes. Então vamos montar esse time? Será que o Jajá permanece ou não na equipe principal? Eu não sei se o Jajá e o Moraes, né? Os dois pontas do Goiás nesse último jogo contra a Ferroviária. Então vamos tentar montar aqui, ó. Tadeu no gol, vamos com o Lepo na lateral direita, a zaga Messias e Lucas Ribeiro. O Lovati vai ter que jogar pela esquerda ou o Moraes. Aqui fica uma dúvida. Rapaz, vamos ver o que dá para fazer lá na frente. Meio de campo, se o Rodrigo Andrade estiver disponível, eu iria com ele. Se não, eu iria com o Gonzalo, para a gente tentar aí uma lei do ex. Mas para mim o ideal seria aqui, ó, Rodrigo Andrade, Juninho e o Wellington Rato um pouco mais à frente, né? Fazendo essa função de fato de um camisa 10. Lá na frente, aqui para mim tá o principal problema do Goiás. Claro, vamos já colocar o centroavante aqui, que é o Anselmo Ramon. O Brian fez o gol, né, jogando ali como uma espécie de um meia-direito. Acho que ele merece essa vaga como titular também. E agora, o que o Goiás pode fazer nesta outra função? Para mim, o Rato e o Brian são jogadores que podem fazer essa 10 e o lado do campo. Só que são jogadores mais técnicos. É importante o Goiás ter uma válvula de escape no quesito velocidade. E aí, para mim, é onde o Jajá pode ganhar essa condição. Tá? Então, se fosse para montar hoje, o Pedrinho faz muita falta. Tá? Para mim seria o jogador ideal. Ou até mesmo, quem sabe, o Wesley Garcia, mas acho que não deve ganhar essa posição. Então aqui deve ser o Jajá ou o Moraes. O Moraes também pode aparecer na lateral esquerda, na vaga do Lovati. Eu acho que o Lovati nem está tão mal assim não, nesse retorno, mas é um jogador que não passa aquela confiança
para a torcida. Então, se fosse pro tudo ou nada hoje, tá? Acho que a minha escalação contra o Atlético seria essa aqui, ó. Tadeu, William Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e o Lovati. Meio de campo, Rodrigo Andrade e o Juninho. Ataque com o Brian, já e o Anselmo Ramon. E o Rato fazendo essa função de um 10. Tem uma outra possibilidade também, que é o quê? Só que aí, como eu falei, o Goiás perderia muita velocidade. Deixar o Rato pelas pontas, junto com o Brian, e o Rafael Gava, junto com o Juninho e o Rodrigo Andrade, ou Marcão, no meio de campo. Mas aí, como eu falei, aí seria um time mais técnico. Se o Atlético, por exemplo, se postar muito baixo dentro da Serrinha, talvez poderia ser uma opção para o Mancini pensar e trabalhar durante essa semana, ou o Moraes pela lateral esquerda. O fato é que o Goiás tem recurso. O Goiás tem opções dentro do seu elenco e o Mancini precisa tirar o melhor desse time. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, confira o nosso parceiro também que é a Zapay, o link na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!